aula. Eu sou a professora Liliane, a professora Cláudia está ajudando a mediar o chat e lendo os textos aqui com a gente. Texto 1. Apartamentos são 3 vezes mais seguros que casas em condomínio, que por sua vez são 2 vezes mais protegidas que casas térreas com frente para a rua. Esse não é um problema para os moradores das calmas cidades do interior, mas nas metrópoles brasileiras, a segurança contra ladrões e assaltos é uma das maiores preocupações. Quando alguém pensa em um lugar para morar, normalmente leva em conta critérios como a paisagem vista da janela ou do quintal, o conforto, o comércio próximo e a facilidade de acesso. Itens realmente importantes que podem tornar a vida mais agradável, mas não são os únicos a considerar. No Brasil, existem 45 milhões de residências. Apenas 0,33% delas possuem sistemas de proteção, como alarmes e câmeras, monitorados por empresas especializadas. Todo o resto conta com sistemas caseiros ou cuidados precários. Em tese, estariam todos inseguros. No entanto, é possível estabelecer uma comparação precisa entre apartamentos, condomínios e casas com frente para a rua, levando em consideração suas fragilidades e seus pontos fortes. E o outro texto, texto 2, é uma charge. Esse é o segundo texto, a questão 9, esta charge. É bem legalzinha essa charge. Professora, vamos às questões? Vamos lá, então a gente vai reconhecer diferentes formas de tratar uma informação, e aí a gente tem 2 gêneros diferentes, né? Então a gente tem o texto 1, que fala aí como que onde a gente está mais ou menos seguro, e o texto 2, que é a charge, que a gente vê uma mulher tocando aí o interfone, ela fala que é amiga da família, alguém lá de dentro responde: dia de visita agora é só às terças e domingos. Então a gente vê câmera, cerca elétrica, né, no texto 2. O tema do texto 1, segurança residencial, está ilustrado no texto 2. Então nós vamos fazer uma comparação. A, com a presença de uma mulher que espera no portão com a bolsa aberta. B, caricatura do homem que aguarda a entrada da personagem. C, ausência de prédios em volta da casa, com o muro grafitado. D, sinalização da placa no muro indicando que é um condomínio. Ou E, representação de uma casa cercada com câmeras e cerca elétrica. A resposta correta, então, é a representação da cerca elétrica com câmeras, que faz relação direta com o texto 1, que fala da fragilidade das casas que são direto para a rua. Então, a presença da mulher que espera no portão com a bolsa aberta, ela não está se sentindo insegura se ela está deixando a porta aberta, a bolsa aberta. A caricatura do homem como guarda, também não, ele é uma representação isolada, não está relacionado diretamente ao texto. A ausência de prédios em volta da casa com muro grafitado também não, porque também não tem uma relação direta com o texto. Então é importante a gente prestando atenção no enunciado, que é fazer essa relação entre os textos. E a sinalização da placa no muro, indicando que é um condomínio. A representação da casa com entrada, também não tem essa indicação que estamos aqui em um condomínio. Então, a alternativa correta, como muitos disseram, alternativa E. Muito bem. Agora nós vamos falar do texto 10, de africano a afro-brasileiro. Vamos à leitura, de africano a afro-brasileiro. Entre os anos de 1525 e 1854, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Não estando incluídos neste número de aproximação aqueles que morreram ainda em solo africano vitimados pela violência da caça escravista, nem os que pereceram na travessia oceânica. Não se sabe quantos foram trazidos desde que esse comércio se tornou ilegal. Ao longo de mais de 3 séculos, enquanto a própria nação brasileira se formava e tomava corpo, os africanos trazidos das mais diferentes partes do continente africano
abaixo do Saara. Não se tratava de um povo, mas de uma multiplicidade de etnias, nações, línguas, culturas. No Brasil, foram sendo introduzidos nas diferentes capitanias e províncias, num fluxo que corresponde ponto por ponto à própria história da economia brasileira. A prosperidade econômica estava relacionada a uma intensificação da demanda de mão de obra escrava. Não havia a possibilidade do progresso material sem que mais negros fossem importados, pois o trabalho era essencialmente africano e afrodescendente. Então, o enunciado da questão 10 é: o assunto principal do texto é a morte de africanos no século XVI, b, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil, c, a prosperidade econômica relacionada à mão de obra escrava, d, a diferença existente entre capitanias e províncias brasileiras, e a diversidade de etnias, nações, línguas e culturas do continente africano. A ideia central do texto é o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Então, quem colocou a alternativa A, porventura tenha colocado, a morte de africanos no século XVI, apesar de trazer algumas informações sobre a morte que acontecia na travessia, por exemplo, não é o tema central, o tema principal, o assunto principal tratado no texto. A prosperidade econômica também, apesar de ter, sim, uma prosperidade econômica das pessoas, tanto que traficavam quanto que compravam, não é o assunto principal aqui. A diferença existente entre capitanias e províncias, ele fala das capitanias e das províncias, mas não cita qual é a diferença em momento algum. E a diversidade de etnias também é citada no texto, mas não como o assunto principal. Vamos lá. Navio fantasma ressurge na costa irlandesa. A de carga, desaparecida há mais de um ano, ressurgiu na Irlanda, segundo o The Guardian. O MV Alta, de 77 metros, foi abandonado pela tripulação em meados de 2018, na Guiana, após ficar impossibilitado de sofrer reparos. Desde então, o Alta viveu uma odisseia pela Atlântica. A viagem, que passou pelos mares da África, Europa e América, teve fim com a chuva de Dennis, no domingo, quando encalhou nas rochas perto de Ballycotton, vila de pescadores do condado de Cork, Irlanda. As autoridades ainda estudam o que vão fazer com o navio, e cientistas ambientais já disseram não ver sinais de poluição visível. Avaliações de risco ainda serão feitas nos próximos dias. Segundo o Guardian, o Alta foi construído em 1976 e recebeu a bandeira da Tanzânia. Mudou de proprietário em 2017 e estava navegando da Grécia para o Haiti em setembro de 2018, quando foi abandonado por 10 tripulantes, 1.000 quilômetros de Bermudas. Os tripulantes foram resgatados por um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos que os levou a Porto Rico. Rebocado até a Guiana, o Alta acabou sequestrado e ficou desaparecido até agosto de 2019, quando foi avistado por um navio de patrulha da Marinha Britânica. É possível que ele tenha navegado pela África, passado pela Espanha e seguido então para a Irlanda. Que história incrível, professora. Vamos ao texto 2. O mistério do navio fantasma que apareceu na costa da Irlanda após uma tempestade. Um navio fantasma, entre aspas, apareceu na costa do condado de Cork, na Irlanda, levado pelo mau tempo que atingiu a Europa em decorrência da tempestade Dennis. O barco, abandonado pela tripulação, foi encontrado em meio às rochas de uma vila de pescadores por uma pessoa que passava pelo local. O navio parece ter ficado à deriva por mais de um ano, correndo milhares de quilômetros no Oceano Atlântico, desde que foi abandonado no sudeste das Bermudas em 2018. É uma chance em 1 milhão disso acontecer, disse John Tatham, gerente de operações da Royal National Lifeboat Institution, de Ballycotton. Em entrevista ao jornal Irish Examiner, ele afirmou que nunca havia visto nada dessa forma em termos de abandono. Então, o que vocês tinham que fazer na questão 11? Comparar os textos e perceber que, em A, os textos apresentam as informações idênticas,
B, o texto 2 retrata com mais detalhes o ocorrido. C, o texto 2 apresenta mais informações que o texto 2. O texto 1 apresenta mais informações que o texto 2. D, os textos utilizam documentos oficiais para fornecer evidências. E E, o texto 1 apresenta opiniões diferentes em relação ao texto 2. Então, quando a gente olha os dois textos, o texto 1 tem mais detalhes sobre o abandono desse navio. Então, a gente sabe desde toda a trajetória desse barco, como é que eles resgataram os tripulantes, onde é que ele foi visto pela última vez e depois como é que ele vai chegar lá na Irlanda. Então, não poderia ser a alternativa A, porque eles não apresentam de forma alguma a notícia de forma idêntica. O texto 2 não traz mais detalhes do que o texto 1, ao contrário, né? A alternativa D, os textos utilizam documentos oficiais, também não, a gente não tem uma citação de documentos oficiais ao longo do texto. E o texto 1 apresenta opiniões diferentes em relação ao texto 2. Então, a gente não tem apresentação de opinião, a gente tem aqui relato dos fatos. Então, por que é a C? Porque ele tem mais detalhes e não propriamente opinião. Texto 12, acho que todo mundo gostou desse texto 12. O videogame pode melhorar atenção, aprendizado e coordenação motora, mas com moderação. O texto. Bem-estar mostra que jogar é também um exercício físico. No entanto, a recomendação é usar o videogame apenas 2 horas ao dia. O videogame está presente na vida de crianças e adultos e, apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefícios à saúde. Antigamente, os jogos eram limitados e exigiam menos dos jogadores. Porém, com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando e hoje exigem habilidade, movimentos maiores e harmonia corporal, como explicaram o médico do esporte Gustavo Magliocca e a pediatra Ana Escobar no Bem-Estar desta sexta-feira. Por isso, atualmente, o videogame pode melhorar a coordenação motora, o aprendizado e a atenção de quem joga. Além disso, existem ainda jogos que permitem que a pessoa dance ou faça exercícios físicos. Nesse caso, a atividade proposta pelo jogo faz a pessoa mexer todo o corpo e gastar calorias de uma maneira divertida. No caso da coordenação motora, o médico do esporte Gustavo Magliocca explica que os jogos de antigamente desenvolviam apenas os membros superiores, mas como agora o videogame já exige movimentos do corpo todo, desenvolve também a coordenação geral. Além de melhorar a atenção, os especialistas explicaram também que jogar pode aumentar os reflexos, melhorar a memória e até o equilíbrio. Vale lembrar que jogar videogame o dia inteiro não é o ideal, de acordo com a pediatra Ana Escobar. Dosar o tempo é importante. A recomendação para evitar que vire um vício é jogar 2 horas por dia. Então, o autor apresenta a tese de que o videogame traz benefícios para a saúde, como do controlado tempo nos jogos. B, os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros do corpo. C, os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos. D, o videogame permite que as pessoas movimentem o corpo todo. Ou E, os jogos melhoram somente a coordenação motora geral. A alternativa A é a alternativa correta. Então, a tese do texto, os autores estão discutindo aqui, que o videogame, então, não é tão vilão quanto ele parece, desde que usado com moderação. Então, a gente pode usar controlando o tempo. Então, a alternativa A, videogame traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo nos jogos. A alternativa B fala que os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros, ele até fala sobre isso, mas não é o assunto principal debatido no texto. Os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos. Também não, ele
aborda crianças e adultos, mas não é o foco principal do texto. O foco principal é falar do benefício do jogo com moderação. A próxima tela é sobre as questões 13 e 14, é o mesmo texto. Tá, professora? Tá. Então vamos lá. Definição de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social, criada pelo estadunidense Daniel Goleman. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar suas emoções com facilidade. Podemos dizer também que ela nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar nossas próprias emoções e as usamos para o nosso benefício. Os pilares da inteligência emocional. Para facilitar um pouco mais a compreensão sobre a inteligência emocional, Goleman delimitou os 5 pilares que regem o seu funcionamento. Veja quais são eles agora. Vamos lá. Quais são esses pilares? Autoconhecimento emocional. Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimentos. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer nossos próprios sinais. Autoconhecimento emocional. Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimentos. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer nossos próprios sinais. Controle emocional. Não basta apenas reconhecermos a existência de nossos sentimentos. É preciso também saber lidar com eles. Eis a parte mais difícil, a propósito. Você precisa ter certos hábitos que vão te colocar em ação. Automotivação. É a nossa capacidade de redirecionar o sentimento a fim de obter algum ganho pessoal. Empatia. Os outros também possuem emoções e elas precisam ser respeitadas. Essa é a preocupação com o que o outro sente, é essa preocupação com o que o outro sente que faz surgir as relações pessoais mais sinceras. E último pilar, relacionamentos interpessoais. As trocas e as interações são frutos da nossa capacidade de também gerir o sentimento do outro. Então, aqui, nesta questão 13, vocês deveriam identificar a finalidade do texto, definição de inteligência emocional. Então, a finalidade é, na alternativa A, divulgar pesquisas e ideias de maneira concisa, clara e fidedigna. B, debater a pesquisa sobre um determinado assunto de modo amplo e detalhado. C, instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor, controlando as emoções. D, diagnosticar as vantagens da inteligência emocional. Ou E, relatar os pilares da inteligência emocional. Temos uma duplicidade de opiniões aqui. O Luigi e a Graziella optaram pela letra C, pela alternativa C, e a Renata optou pela alternativa D de dado. E aí? Vamos lá, alternativa C. Instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor, controlando as emoções. O texto não traz marcas desta instrução, de como as pessoas podem viver melhor. Ele comunica que a pesquisa encontra resultados de melhorar a convivência a partir do controle emocional. O objetivo do texto é divulgar, então, uma pesquisa de maneira concisa. Então, a gente não pode falar que a alternativa C é a correta, porque não é a finalidade específica do texto falar como é que as pessoas não tem um passo a passo, tá? Uma receita de como que a gente pode viver melhor. Então, vamos excluir a alternativa C. D, diagnosticar as vantagens da inteligência emocional. Então, a gente está falando de finalidade, objetivo do texto. Então, neste texto, que traz algumas informações, a gente não tem como finalidade, como objetivo, diagnosticar as vantagens. Mas sim, esse texto aqui está divulgando uma pesquisa. Ele traz ideias e debates sobre a inteligência emocional. Então, a gente vai excluir também a alternativa D. Tudo bem? Relatar os pilares da inteligência emocional, que seria a alternativa E, também não está correta, porque ele não está ali relatando, ele faz uma síntese muito
breve do que são esses pilares da inteligência emocional. Então, também vamos descartar. Assim como descartaremos a alternativa B. Ele não faz um detalhamento amplo da pesquisa. Então, sobra para a gente o quê? Alternativa A. Divulgar pesquisas, ideias e debates de uma maneira concisa, clara e fidedigna. A questão 14, que também é relacionada ao mesmo tema. Então, a gente vai identificar marcas linguísticas aqui. O termo sublinhado no texto, os termos sublinhados no texto são utilizados geralmente nas histórias em quadrinhos, B, nos verbetes de dicionário, C, na linguagem poética, D, nas narrativas misteriosas, ou E, nos textos científicos. Anterior que a professora Cláudia acabou de ler, que tratava sobre um texto de divulgação científica. Portanto, esse tipo essas palavras que foram os termos sublinhados, são geralmente usados em textos científicos e não em histórias em quadrinhos. Lembrando que as histórias em quadrinhos são aquelas que a gente vê no gibi, por exemplo, Turma da Mônica. É bem diferente desse texto que a gente acabou de ler. Vamos lá. Despedida, Cecília Meirelles. Pode pôr o PPT, por favor, que o pessoal acompanha. Obrigada. Por mim e por vós e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão. Deixe o mar bravo e o céu tranquilo, que é de solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens. E como conheces, me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na mão. Olha, vou da minha fronte. Vou, meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor, e o resto onde estarão. Deixo aqui meu corpo entre o céu e a terra. Beijo-te, meu corpo, todo desilusão. Estandarte triste de uma estranha guerra. Quero solidão. Então, na questão 15, a gente tem uso recorrente dos verbos na primeira pessoa, como quero, deixo, viajo. Cria a sensação de ação, realidade, diálogo, individualidade ou interação. E aparentemente a maioria respondeu E. Interação? Interação. Sim, interação estamos tendo nós, certo? Interação, quando a gente fala eu quero, eu deixo, eu viajo, que são os verbos destacados, a gente não tem aqui a sensação de interação, porque os verbos em primeira pessoa são utilizados com a intenção de produzir um sentido de individualidade. Ela está falando como sobre o interior do eu lírico. Então, a gente vai descartar interação. Alguém falou realidade também. Então, os verbos, neste poema, nesta interpretação, a gente não vai falar que eles têm sensação de realidade. Então, nós vamos ficar com a alternativa de. Então, esses verbos, quero, deixo, viajo. No poema Despedida, dão a sensação do eu lírico, quando ele usa a primeira pessoa do singular, traz essa individualidade. É o eu lírico falando, tanto que ela termina falando que ela quer o quê? Solidão. É a individualidade aqui do eu lírico. Então, questão 16, para a gente acabar. Dentre as ideias-chaves expressadas pelo eu lírico, uma delas se refere a as dúvidas contidas, B, ao egoísmo abafado, C, as memórias vividas, D, ao desejo de solidão,
E E, ao sobrenatural revelado. A Beatriz respondeu a alternativa E. Sobrenatural revelado. Então, neste poema, ele não faz nenhuma alusão a algum aspecto do sobrenatural. Assim como também não faz nenhuma alusão às dúvidas contidas, também não se trata de egoísmo abafado e tampouco as memórias vividas. Ela trata e ela deixa muito claro, muito expresso no último verso, o desejo de solidão. Então, a alternativa correta aqui é a repetição de quero solidão, permite identificar como ideia-chave o provável desejo aí do eu lírico pela solidão. Então, é um poema extremamente intimista, que a gente viu na questão anterior o uso dos verbos na primeira pessoa, e ela expressa, no final, esse desejo de querer a solidão. O ideal agora é retomar, agora sabendo quais são as respostas, a leitura e a reflexão sobre o enunciado e a alternativa correta, para saber por que errou, para evitar erros futuros.